ordem construída após a Segunda Guerra Mundial, essa ordem internacional, ela entrou numa crise e que talvez ela já tenha acabado. Então, o mundo não é um caos completo, normalmente. E em tempos diferentes, a gente pode falar em ordens diferentes. Então, essa não é a única ordem que existiu ao longo do tempo. A gente olha pouco para as outras. Fizemos uma conexão com a expansão da extrema-direita, naturalizando a presença da extrema-direita na política democrática. Na América Latina, esse é um fenômeno mais recente, pelo menos em termos eleitorais. Olá, estamos começando mais um programa Polis e hoje nossa convidada especial é a professora Marinana Andrade e Barros. Ela é professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, doutora em Direito Internacional Público pela Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne, e Relações Internacionais, doutora também em Relações Internacionais pela PUC Minas. Professora Marinana, satisfação recebê-la aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer, professor. Muito feliz em estar aqui e poder ter essa conversa. Que coisa boa. Pois é, vamos falar o que a gente está vivendo hoje, né? Um mundo conturbado, cheio de desafios, né? Questões políticas, guerras, crise climática, El Niño, assim, então um monte de coisa, um monte de desafios. E o que a gente tem falado é que muita gente tem mencionado que a ordem construída após a Segunda Guerra Mundial, essa ordem internacional, sistema ONU, etc., que essa ordem ela entrou numa crise e que talvez ela já tenha acabado. E que a gente vive hoje, o que a gente vive hoje? Quer dizer, eu acho que, em primeiro lugar, né, mostrar para o nosso público, assim, essa ordem realmente acabou, como é que era essa ordem, e já existe uma outra ordem, outras ordens, né? Ou está o caos total? O que a gente está, como é que está aí? O que a gente está vivendo? A gente não tem uma resposta definitiva para isso, né? É uma coisa muito interessante, nas relações internacionais a gente trabalha com essa ideia da existência de uma ordem internacional. Então, o mundo não é um caos completo, normalmente. Sim, é. Né? Existe um certo ordenamento, uma certa ordenação. E, em tempos diferentes, a gente pode falar em ordens diferentes. Então, essa não é a única ordem que existiu ao longo do tempo. A gente olha pouco para as outras, porque elas não são centradas no Ocidente, né? Elas são centradas em outros lugares. E a gente tem um olhar muito, muito ainda centrado na experiência europeia, na experiência estadunidense. Mas essa ordem que a gente vive, ela efetivamente vai sendo construída a partir... Tem um dado que é curioso. A partir do século XIX, ali, doutrina Monroe, 1823, os Estados Unidos começam a mostrar algum tipo de poder diante da Grã-Bretanha. E existe uma passagem de poder da Grã-Bretanha para os Estados Unidos, que é uma passagem de poder que se dá sem uma luta entre os dois. É a única vez que a gente tem isso na história, uma mudança de centro de poder sem uma luta, sem violência entre os dois polos. Então, os Estados Unidos conseguem chegar no lugar, né, de exercício de grande poder, tanto em termos materiais quanto em termos de ideias, né, em termos ideacionais, a partir da Segunda Guerra Mundial. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, a gente lembra o mundo bipolar. Então, a gente vai ter a União Soviética e Estados Unidos. E aí, com o fim da União Soviética, a partir ali do fim da Guerra Fria, né, final da década de 80, início da década de 90, a gente tem uma força dessa ordem que vinha sendo colocada pelos Estados Unidos. Essa ordem, ela tem muitos nomes. Cada autor, cada pensador sugere um nome diferente. Dar nome para as coisas é muito difícil. É né? difícil, Então, tem gente que chama de Pax Americana. Eu discordo profundamente, porque não é paz. Não tem Pax nenhuma. Né? Nenhuma, paz para quem? E a América, afinal de contas, é um continente. Tem gente que vai chamar de hegemonia americana. Alguns vão chamar de ordem internacional liberal, que eu acho que não capta tudo, mas capta uma parte. Essa ordem, ela é uma ordem que tem fundamentalmente três pilares, né? Ela está fundada numa lógica liberal e ela tem um pilar político, então o liberalismo político, baseado na democracia em termos liberais, a ideia dos direitos individuais. Um outro pilar, que é um pilar econômico, muito ligado ao capitalismo, liberalismo econômico, e um terceiro pilar, que seria o intergovernamentalismo, ou multilateralismo. Então, essa construção, ONU, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, está relacionada a isso. Que foi após a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Foi construído tudo isso ali, e aí, a partir da década de 90, a gente tem uma disseminação maior a partir do momento que você não tem um outro polo. Acaba a União Soviética. Exato. Que ainda colocava, assim, um pouquinho de freio à ganância e ao desespero. E aos freios institucionais. Porque é claro que a ordem não é só isso. A ordem é violenta, é xenofóbica, ela é hierárquica em termos epistemológicos, ela é hierárquica em termos sociais. Então, chamá-la de liberal também tem esse problema, né? Ela é um monte de outras coisas além disso.
E a gente tem... não existe um momento exato em que se concorda que essa ordem entre em crise. Mas muitos autores têm falado de 2008. Aquela crise econômica, na verdade, ali você tem um conjunto de coisas. A gente vai ter uma ascensão de outras potências que não os Estados Unidos, então China, Rússia entram nisso. A gente vai ter um sul global que reclama oposição, que começa a apontar a seletividade dessa ordem, a hierarquia dessa ordem, e a gente vai ter a ascensão da extrema-direita. E aí é um negócio interessante, porque dentro dos Estados Unidos, a partir de 2008, a gente vai ter a ascensão do Tea Party, que é uma parte mais extrema dentro do Partido Republicano. E depois do Tea Party, a gente tem o Donald Trump ascendendo. E aí a gente tem um negócio que é muito curioso, que é a primeira vez que um Estado que construiu uma ordem começa a ir contra ela. Ela até destrói e está destruindo os seus mecanismos de soft power também. Trump fechou a Rádio América, né? Que era global, e outros instrumentos de soft power norte-americano também. Ele foi desmontando tudo. A né? ONU, né? Olha a quantidade de conflito que nós estamos tendo, a gente mal escuta falar da ONU. O Fundo Monetário Internacional, OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, tem um discurso do Marco Rubio, agora no começo do ano da Conferência de Segurança de Munique, em que ele vai ponto por ponto dizendo que essa ordem não interessa mais aos Estados Unidos. E hoje a gente tem uma concordância. Essa ordem vive uma crise mesmo. Eu acho que a gente talvez tenha usado demais a palavra crise. E aí fica com medo. Tudo é crise, né? Exato, tudo é crise. Mas eu tenho brincado que quando a gente vai pegar o celular para dar uma olhada nas notícias, você sabe que você está melhor agora do que você vai estar depois que vê as notícias. Isso é um sinal de alguma coisa. Você sabe que vai ter mais violência, que vai... né, existe alguma coisa. Tinha aquela música Fora da Nova Ordem Mundial, tem alguma coisa fora da ordem. Então, existe uma concordância rara entre quem estuda relações internacionais de que temos, sim, uma crise importante acontecendo agora, como a ordem liberal jamais enfrentou. Para onde vamos, a gente não tem tanta certeza. Alguns vão dizer a ordem, na verdade, já acabou. Outros dizem, não, essa é uma ordem muito resiliente, ela já passou por crises e ela sempre se reorganiza. E alguns vão dizer, a gente já está entrando numa nova ordem. O que vem, então, é um ponto de interrogação. Pode ser que a gente tenha uma ordem ainda liberal, mas com algumas modificações. Pode ser que a gente tenha várias ordens. Né? Pode ser que Rússia e China juntas tenham uma lógica de uma ordenação internacional, o sul global outra, ou o sul global junto com a Índia, com China e Rússia. Enfim, não sabemos para onde estamos indo. Mas que efetivamente estamos num momento de alguma transição, a mim parece que isso é indiscutível. Há um esgotamento, né, assim, desse sistema mundo pós-Segunda Guerra Mundial, mas assim, há uma crise grave dentro do Império, né? Exato. O Império norte-americano, você está falando até da Pax Americana, né? Tem um livro do Domênico Lossurdo, Na Linguagem do Império, que é muito interessante. Ele fala que os Estados Unidos começaram uma guerra a cada 3 anos, em média, desde a independência. Eles invadiram mais de 40 países. Eles começaram mais de 40 guerras. É uma loucura uma coisa dessa. E a Guerra Fria, eu sempre falo, mas fria para quem? Fria para a América Latina? Definitivamente não. Definitivamente muitas mortes, conflitos em vários territórios. Então, assim, realmente, eu acho que o que nos espera aí é algo talvez surpreendente, né? Porque a gente... Eu fico pensando, e eu queria fazer uma conexão também com o que está acontecendo aqui com a gente, e esse ano a gente tem eleição no Brasil, né? Exato. Quer dizer, como é que fica... A gente tem visto uma expansão dessa extrema-direita. Então, aqui vem a primeira questão que eu queria que você abordasse. O que é essa extrema-direita? Porque também, quando todo mundo está falando, extrema-direita, a gente vê no jornal, extrema-direita, o deputado da extrema-direita. Ou seja, houve uma naturalização e uma generalização do que é extrema-direita. O que é essa extrema-direita hoje? E essa expansão dessa extrema-direita, né, patrocinada principalmente pelos Estados Unidos, né, que vão chegando a vitórias eleitorais, recentemente no Peru, agora, né, no Peru, no Equador, no Chile, né, na Bolívia. É assustador isso. Exato. Né? Na América Latina, nos 3 últimos anos... Colômbia. Nos 3 últimos anos, a gente tem 12 eleições em que a extrema-direita ela chega. Então, isso é um fenômeno global. Eu não acho que na América Latina a gente tem exatamente as mesmas características que a gente tem em outros lugares. Então, se a gente pega o caso europeu, na Europa, a extrema-direita parece que ela sempre esteve por ali, né? Ela vai se aproximando em termos, inclusive, eleitorais.
em vários países. Na França, de tempos em tempos, a gente tem essa conversa. Na Holanda, em Portugal, na Espanha. Então, ela está por ali. É diferente da América Latina, em que existe uma aproximação muito rápida. Se tornaram incumbentes ou se tornaram importantes líderes políticos na América Latina, personagens de extrema-direita que até outro dia ninguém colocava como um personagem político importante. Foi o que aconteceu no Brasil, por exemplo. Professor, vamos fazer um brevíssimo intervalo e a gente retoma essa questão, que é importantíssima para nós e para a gente ter uma perspectiva do que a gente nos espera aí nas eleições de outubro. Ok, exato. Gente, então vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa Polis. Hoje entrevistando a professora Marinana Andrade Barros, que é professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, doutora em Direito Internacional Público e em Relações Internacionais. Professora Marinana, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E nós estamos falando, então, no primeiro tempo, sobre a ordem, né? Essa ordem pós-Segunda Guerra Mundial, que parece que chegou ao seu final ou está chegando, né? O que pode vir, né, depois dela. E fizemos uma conexão com a expansão da extrema-direita. Né? Hoje a gente está vendo, né, muito jornais de televisão, né? A gente lê como naturalizando a presença da extrema-direita na política democrática, o que de forma nenhuma poderia ser naturalizado. Porque a extrema-direita representa o que tem de pior da humanidade. Né? É Hitler, é Mussolini, é nazismo, é fascismo, é violência, né? Enfim, extermínio. E isso é muito perigoso. E você estava comentando, né, pouco antes, né, terminando o primeiro bloco, que a gente nós tivemos a eleição de 12, né, governos na América Latina. Recentemente agora, os últimos foi o Peru e Colômbia, né, no Chile também recentemente, Bolívia também. Governos que são identificados pela própria imprensa, em geral, como sendo governos de extrema-direita. Né, o que representa isso? Né, o que representa isso? Né? Para o Brasil, nós vamos ter a eleição aí agora em outubro, né? E tem um candidato que se identifica com a extrema-direita, né? Que tudo de ruim, né, que a humanidade carrega, né? Essa coisa está aqui presente também. E como é que é isso, assim? O que é essa extrema-direita hoje em dia? Pois é, a extrema-direita, ela está presente, a gente consegue identificá-la historicamente, você falou, né, ali na Segunda Guerra Mundial. E dentro da Europa, a gente percebe que ela sempre esteve ali com alguma força política, né? Na América Latina, isso é um fenômeno mais recente, pelo menos em termos eleitorais. Tem algumas causas dessa extrema-direita, né? Ela está muito ligada a uma perspectiva securitária. Então, a questão da segurança na América Latina ela é muito forte, né? Um dos exemplos mais importantes que a gente tem da extrema-direita hoje na América Latina é o Bukele, que vem... Eu acho que já passou do que a gente pode chamar de mano dura, efetivamente um governo autoritário. Nós estamos falando de 1% da população presa, muita gente sem entender por que está presa, e inspirando, né, outros governos ao redor do mundo, inclusive governos subnacionais. Aqui no Brasil a gente teve exemplos de governadores e prefeitos que foram a El Salvador tentando entender como é que eu faço a mesma coisa. Nós estamos falando de pessoas que estão sendo presas sem saber por que estão sendo presas, que estão sendo presas porque tem uma tatuagem. Sem o devido processo legal, sem Estado de Direito, desrespeitando a Constituição, né? Exatamente. E os caras estão indo lá aprender a desrespeitar a Constituição, né? Prefeitos, cidades importantes, né? Grandes, assim, estados, né? Exatamente. Aqui na América Latina, a gente tem essa aproximação forte da extrema-direita com o militarismo, então tem uma pegada... O que para a gente, né, dentro da nossa história, das ditaduras militares, torna tudo ainda mais grave. A violência do Estado ela é uma violência execrável, né? Ela é uma violência que precisa ser combatida a todo custo. E há um palanque eleitoral a partir dessa ideia de um Estado que seja um Estado que pune, que muitas vezes pune a pobreza, que pune sem ter certeza, né, em nome de uma pretensa segurança. Tem uma outra questão que é de um conservadorismo em termos de costumes, muitas vezes, do enquadramento de questões ligadas a gênero, ligadas a questões raciais, à educação, que passam a ser enquadradas como problemas, né? Então, isso tem acontecido muito também.
Essa extrema-direita, então, ela é um fenômeno global, ela não é um fenômeno só nosso na América Latina, e ela vem com muita força, definitivamente. A gente tem visto a força eleitoral, isso é mais surpreendente ainda, né? A força eleitoral desses candidatos em vários países diferentes nos últimos tempos. E isso é assustador, né? Porque a força eleitoral, pensando na extrema-direita, o que ela tem feito e o que ela fala, né? Primeiro, é essa coisa, de reforçar o Estado na área de segurança, mais polícia, mais forças armadas, mais repressão, mais cadeias, né? Mas, ao mesmo tempo, privatizar, né? Desestatizar, entregar água para o setor privado, que vai tornar tudo mais, o serviço mais caro. Isso também não tem mais discussão, né? Já tem tanto tempo que a gente já vê isso, né? Gastar menos com saúde pública, gastar menos com educação pública. Então, assim, é muito interessante, porque nesse jogo eleitoral, né, parece que a extrema-direita ela consegue cooptar, né, ganhar muitos eleitores, mas ela ganha muito no jogo emocional, né? No jogo da raiva, do discurso raivoso, porque não bate com a lógica. Ou seja, pessoas, principalmente pessoas pobres, que precisam de saúde pública, precisam de educação pública, precisam do Estado para o seu bem-estar social, né, votando numa extrema-direita que vai acabar com o bem-estar social, com a saúde pública, a educação pública, e vai investir em mais repressão. E a repressão recai justamente sobre a população mais pobre, né? Então, assim, parece que há uma confusão cognitiva, mental, absurda, né? No processo eleitoral. É como se a gente não estivesse mais falando a mesma língua. É como se houvessem bolhas mesmo, e as redes sociais reproduzem isso, ou são parte, portanto, desse processo. É como se a gente não enxergasse mais o mundo por olhos similares, por olhos humanos similares, né? Você conversa com o seu vizinho enxerga um outro Brasil e tem medo de que o Brasil se torne... E quando a gente olha, parece que não é exatamente o que a gente está vendo. Então, quando enxerga-se a realidade de formas tão diferentes, as respostas também tendem a ser muito diferentes. E eu acho que a extrema-direita ela se aproveita disso, né? Colocando medo, colocando ódio, e essa clivagem social, que eu acho das coisas mais... eu tenho muito medo dessas hierarquias sociais que vão sendo construídas. A gente vê essa atuação do ICE, por exemplo, nos Estados Unidos, o tratamento dado ao imigrante. Você só pode dar esse tratamento a alguém que você não considera alguém como você. Você não entrega esse tratamento a alguém que você, né, que você gosta, que você acha que merece respeito. Isso é hierarquia social, isso é considerar que algumas vidas valem mais do que as outras. Né? E num país, primeiro os Estados Unidos, um país, né, que foi invadido pela Inglaterra, né, que os povos originários foram exterminados, perseguidos, etc. É uma terra de imigrantes, né, e que hoje, eu estava olhando esses dados, mas eu sempre digo para os telespectadores, confere também, porque tem muita coisa, a gente tem que ver onde buscar as informações. Eu busco muito no site da ONU, né, que é um site mais confiável, mas é um país que hoje tem cerca de 90 milhões, né, de imigrantes de primeira ou segunda geração. Quer dizer, é muita gente, tem 300 milhões de habitantes, é muita gente. Né? É um país feito por imigrantes e que tem muitos imigrantes. Então, assim, ali é uma coisa, é uma sociedade que pode entrar num conflito que já existe, mas que pode ganhar proporções que podem sair de controle. Né? Assim, como é curioso pensar que em Los Angeles, em São Francisco, as pessoas falam espanhol. Assim, pensemos sobre que lugares são esses, qual que é a construção. Texas, qual que é a construção desses lugares. Então, existe uma repartição hoje nos Estados Unidos muito, muito importante. É como eu disse antes, a gente tem pela primeira vez o Estado que construiu uma ordem dizendo essa ordem não me serve mais, porque ela trazia uma pretensa igualdade, nunca foi igual, mas ela trazia uma ideia de igualdade, de direitos humanos, que a gente não concorda mais. Né? O Rubio é claríssimo sobre isso, quando ele fala nesse discurso de Munique no começo do ano, que ele se considera um filho da Europa. Ele fala isso, nós somos filhos da Europa. E ele filho de cubano, né? Filho de cubano. Calma lá, né? E é isso, assim, a América Latina vista como esse lugar defeituoso, né? Sempre se medindo por preceitos que não são seus. Não, nós somos um lugar de resistência, nós somos um lugar de coisas extremamente importantes. Por exemplo, pensando em termos de ordem internacional, que foi o começo da nossa conversa,
a ideia da não intervenção, práticas da diplomacia, o direito internacional, muito disso que a gente pensa que veio do Ocidente, veio da gente, mas a gente não costuma ter nem os louros disso. Então, a compreensão, né, do nosso lugar fora dessa hierarquia social, ela é essencial para que a gente busque também a nossa própria autonomia, eu acho. Ah, sim. Pois é, isso, mas a gente tem que passar, a gente tem que começar a ver como é que nós podemos superar esse discurso de ódio, né, esse discurso raivoso que tomou conta do processo eleitoral. Não é mais uma discussão racional, né, é uma discussão essencialmente emocional. E nosso tempo está acabando, professor, e aí eu queria, assim, o que a gente pode esperar, né, do futuro próximo? Quer dizer, tem essa expansão, né, da extrema-direita na América Latina, hoje já tem Brasil e México, né, praticamente dois grandes estados nacionais, duas grandes economias que resistem ainda à expansão da extrema-direita. Mas como é que você vê isso? Porque mesmo, eu acredito assim, a extrema-direita chegando ao poder, o que vai acontecer? Né? O que aconteceu na Argentina. Aumenta a desigualdade, aumenta a pobreza, aumenta a violência, mas mesmo assim o cara continua tendo apoio. Né? O que a gente pode esperar disso? Assim? É porque mexe com alguma coisa que não está no racional, né? Foi aquilo que a gente estava conversando. Eu acho que essa é uma força política com a qual a gente vai conviver por um bom tempo. Será? Nossa. Eu tenho essa impressão, infelizmente. Mas quero crer que se a gente pensar especialmente em termos de cultura política, fortalecimento da cultura política, eu tenho visto, assim, entre as crianças já uma condição de percepção da fake news. Isso né? é Então, eu acho que na educação pode morar alguma resposta para isso. Não no sentido de que essa força política vai desaparecer, mas no sentido de que a resistência a ela vai ser uma resistência real. Assim, nós temos muitos alunos, né, novos, eu dou aula no primeiro período também na PUC, e aí pega os meninos de 18, 19 anos, e tem na UFMG também, e eles comentam assim, nossa, meu pai e minha mãe são de extrema direita, mas eles são gente boa, eles têm um coração bom. E os meninos questionando isso, eu falo, eu tento explicar, conversar com meus pais, conversar com meus tios, mas eles não escutam, não adianta. Então, assim, dá uma esperança, né, na nova geração, falar, olha, esses meninos estão começando a perceber que tem alguma coisa errada. Que entre a prática e o discurso, o que tem acontecido em termos de ação do Estado, quando você tem a extrema-direita, é alguma coisa extremamente perigosa para todo mundo. Porque ela não é punitivista só com alguns, né? Ela é raivosa. Ela traz um tipo de clivagem social que ela realmente, ela mina o tecido mesmo, né? Essa construção solidária em termos de justiça social, que eu acho que é a resposta. Também acho. Né? É isso. E só 30 segundos. É maldade até falar em 30 segundos o que eu vou falar aqui agora. Mas, assim, democracia sem justiça social funciona? Para mim, eu acho impossível. Eu acho que essa é parte da resposta que muitas vezes a América Latina entregou. A gente entende a participação política como alguma coisa importante, a gente precisa de participação política, seja lá qual for, como é que a gente vai chamar isso, mas a justiça social ela precisa caminhar junto com participação política. Isso é fundamental, né? Porque a gente explica, os Estados Unidos, por exemplo, hoje tem mais de 1 milhão, também é um dado que sempre merece conferir, né, gente? Buscar, né? Mais de 1 milhão de pessoas em situação de rua, morando em automóveis, morando em tendas e coisas. O país mais rico do mundo. Mas que criou a ideia do loser. Isso. Qual é a cultura que cria o loser? A ideia de que existe um perdedor. Qual cultura aceita a existência de um perdedor? Um perdedor que então merece tudo de ruim. Exato. Você merece morar na rua porque você é um perdedor. Você merece não conseguir pagar o seu tratamento de saúde, mesmo sendo um pai de família que trabalhou a vida inteira. Loucura, nossa. Professora Marinana, muito obrigado. Obrigada, mais uma vez. Eu acho que assim, importantíssimo, você fala de uma maneira muito clara, né, muito objetiva, muito importante para os nossos telespectadores, essa conversa, né, enfim, começar a pensar na nossa realidade. O que está acontecendo no mundo? O mundo em mutação rápida, né? O tempo todo. Obrigada, fiquei super feliz em participar. Espero ter contribuído para a conversa. E vamos repetir essa conversa, não vamos? Vamos poder, porque tem muita coisa para a gente conversar mais sobre isso. Verdade, obrigada. Muito obrigado. E aos nossos telespectadores, então, muito obrigado também. E até o nosso próximo programa.